Olá, você está no Cult Books e eu sou Curtius. Hoje nós vamos falar sobre A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell. É um livro muito interessante que eu li na minha juventude, um livro muito polissêmico e que cada vez que você lê, você encontra novos caminhos, novos devir. Então, vale a pena a leitura. Nós vamos começar os comentários para falar um pouco sobre George Orwell. Na verdade, o nome dele verdadeiro é Eric Arthur Blair. Ele usava esse pseudônimo, ele morou muito tempo na Inglaterra, mas ele é natural da Índia, né? Ele nasceu em 1903 e ele faleceu muito novo em Londres, em 1950, com 46 anos de idade. O George Orwell era uma pessoa muito engajada e ele fazia parte do Partido Trabalhista Independente inglês, ele lutou na Guerra Civil Espanhola e era uma pessoa muito envolvida principalmente com a questão do socialismo. Eu vou deixar para vocês aqui algumas capas de livros dele. Ontem eu até fiquei conhecendo um novo através de uma amiga, Ana Machado. O livro Na Pior em Paris e Londres, que é uma fase bem negativa do George Orwell, ele estava passando por muita dificuldade. Então vale a pena a leitura. Vale a pena lembrar que livros contêm questões muito polissêmicas, ou seja, de acordo com o momento que você está vivendo, você consegue interpretar ele de uma forma. Vale lembrar o seguinte, o que o pessoal sempre dizia na academia: o texto, ele é uma coisa que precisa ser lida, porque senão ele não tem sentido. Então, não tem essa história do que o autor quis dizer. Na verdade, é o que a gente relaciona com o livro. As inferências que você tem com ele, as suas expectativas de vida, os processos que você viveu durante a sua vida, criam inferências que você relaciona com o texto. Então, quem dá sentido ao texto é quem o lê. Então, vamos falar um pouco sobre a Revolução dos Bichos, que é uma grande metáfora, né? Ele tem uma relação direta com a Revolução Bolchevique de 1917. Ele é considerado um dos melhores livros do século XX. Ele foi adaptado, inclusive, para o audiovisual 2 vezes. E a revista Time o elegeu como uma das 100 melhores obras da língua inglesa entre 1923 e 2005. Eu vou deixar para vocês aqui, ao lado, os principais personagens desse livro e nós vamos falar um pouco sobre eles daqui a pouco. Os personagens são fictícios, mas eles têm uma relação direta com a Revolução dos Bichos. Como eu disse, é considerado um best-seller. É a história de um senhor chamado Jones, que tinha uma granja na Inglaterra, um sítio. Para nós, na Inglaterra, eles chamam de granja. E ele era um homem que abusava dos animais, ele não os alimentava direito. E era um homem que bebia muito, explorava esses animais. E esses animais revoltados com essa falta de comida, com os maus tratos, eles criam uma revolução através do Porco Major. O Porco Major está muito relacionado com Lenin, que foi a pessoa que conduziu a Revolução Bolchevique de 1917. Ele era um idealista, mas ele também, algumas pessoas consideram que ele está relacionado com Karl Marx.
E o major começa a convencer os outros animais e durante uma bebedeira do fazendeiro Jones, eles expulsam ele da terra e tomam posse e criam um novo espaço que eles chamam de fazenda solar. Eles criam uma bandeira e começam a se organizar e passam a controlar esse espaço, detectando uma série de novas regras, né? Eu vou deixar para vocês aqui também ao lado os mandamentos que eles criam depois dessa primeira revolução. Eu digo primeira porque houve outras tentativas de invadir a granja e os animais conseguem debelar essas tentativas. Mas o que acontece nesse processo é que os animais eles vão criando características e a principal delas é que o seguinte, os porcos, que eram seres mais pensantes desse grupo de animais, eles começam a tomar o controle da situação. E a partir do momento que eles começam a tomar o controle da situação, eles também começam a impor regras e a mudar regras antigas, a mudar os mandamentos, né? O interessante disso é que antes havia um mandamento falando sobre cada uma das características dos animais, como eu postei aí, as características dos mandamentos deles, né? Então falava que 2 asas era bom, 4 patas era bom, 2 pernas não é bom, e depois eles vão mudando isso e ao final a coisa vai chegando no seu ápice e aí eles criam um mandamento só, em que todos os animais são bons e alguns são melhores que os outros. Como eu disse, os porcos começam a tomar a situação para si. Eles têm alguns cães, filhotes de cães, e eles guardam esses filhotes de cães e que depois se transformam em cães adultos e começam a proteger os porcos. Aí essa relação do poder com a polícia está bem marcado nesse episódio. O porco major ele morre muito rápido, ele não consegue ver o processo caminhando e a partir de então começa a acontecer uma série de mudanças. E 2 porcos, o Bola de Neve e o Napoleão, eles tomam o centro da questão para si e começam a organizar as coisas. Mas começa a acontecer uma série de rupturas entre eles. E além deles tinha um outro porco chamado Garganta, que é o aparelho de comunicação do Estado, ou seja, é ele quem faz a propaganda do Napoleão. A gente pode perceber na figura do Napoleão a figura do Stalin e a gente pode perceber na figura do Bola de Neve a figura do Trotsky. Aos poucos o Napoleão vai se assenhorando da situação e expulsa Bola de Neve, e aí a ação de Trotsky da União Soviética. Ele expulsa o Bola de Neve da relação com eles e ele começa a tomar uma série de medidas, né? E dentre essas medidas, as principais coisas que ele começa a fazer é voltar a ter uma relação com os seres humanos e explorar esses mesmos animais. Então, nós temos a figura do cavalo Sansão, que é uma figura considerada como o povo, né, o trabalhador, e ele é incansável, ele quer fazer as coisas acontecerem, ele é um dos principais na luta contra as invasões, e ao mesmo tempo ele mostra para todos os outros animais que tem que ser trabalhado, que tem que trabalhar, que é isso que vai fazer. Mas o Napoleão começa a fazer determinadas coisas que começam a deixar esses animais muito mal. Ele começa a separar a melhor comida para ele começa a vender as coisas, ovos e tal. E o final do Sansão dentro do livro é um final assim muito triste, porque eles chamam como se fosse uma ambulância para levar, mas na ambulância estava escrito matadouro. Então eles vendem o Sansão para o matadouro, que foi o animal que mais trabalhou. Paralelo a isso, nós temos outros animais que surgem, como a mimosa, que era a égua do Jones, da charrete, e ela é muito vaidosa, e ela só pensa em comida, e representa a questão da burguesia.
Nós temos a questão do corvo, que é um leve trás, um fofoqueiro, e que representa a questão da religiosidade presente muito. E tem um burro chamado Moisés, os nomes são muito... O corvo se chama Moisés, na verdade. E tem um burro, e o burro ele se chama Benjamim, e ele representa a sabedoria e essa questão das coisas que você vai aprendendo ao longo da vida. E ele é muito reservado, mas ao mesmo tempo ele tem uma desconfiança muito grande do Napoleão. E tem os 3 cães da granja, que são o Ferrabras, Lulu e Catavento, que são os cães que começam a proteger o Napoleão. A partir de então, as coisas começam a acontecer na granja de forma a desestruturar aquilo que estava sendo construído. O sentido primeiro, que foi a criação da revolução para ter um espaço melhor de convivência. Eles abandonam a casa do Jones e eles começam a morar no celeiro, mas aos poucos os porcos começam a ir para casa. A casa tinha sido transformada no museu, e eles começam a ir para casa, e os porcos começam a conviver com os seres humanos, e de repente os porcos já estão vestidos com roupas de ser humano, estão andando sobre 2 patas, fumando, bebendo, jogando com os seres humanos e vendendo todo o produto da granja para os seres humanos. Então, daquilo que foi construído como sentido de criar um espaço para todos os animais, as primeiras condições que eles criam é de que todos os animais seriam alfabetizados e tal. Ela começa a se perder com o tempo, ela vai se deteriorando, e o Napoleão começa a ter uma relação muito forte de ditatorial naquela granja. Eles mudam o nome de novo da granja, voltam com o nome antigo que ela tinha, e aos poucos a situação vai voltando ao normal de quando era o Jones que comandava o espaço. Napoleão começa a se humanizar e ele esquece os ideais da revolução e volta tudo a ser como era antes. Os animais trabalhando com pouca comida e ele vendendo isso, e ele numa relação direta com os homens. Vale lembrar que esse nome Napoleão é um nome emblemático, é o nome de um imperador, de um general francês. E essa coisa do porco se chamar Napoleão foi tão forte que na França durante muitos anos era proibido botar o nome de Napoleão em um porco. A relação que isso causa, a fortaleza que isso causa, né, por causa da deterioração do sistema soviético, e um autor vem e constrói uma grande metáfora sobre esse sistema através de um conto, uma fábula com animais que falam e que têm ideias revolucionárias e que constroem o seu próprio espaço. É muito interessante. George Orwell construiu um magnetismo textual muito bom. O livro ele tem essa coisa de prender o leitor. Ele é um livro muito fácil de ser lido, e ele tem uma relação muito interessante com essa questão política que o George Orwell assume. Eu vou falar um pouco sobre os 7 mandamentos. Um deles é: todos os animais são iguais. Aí, no final eles trocam esse todos os animais são iguais por todos os animais são iguais, alguns animais são mais iguais que os outros. Dos 7 mandamentos virou um só, e todos a favor do Napoleão. E a Revolução dos Bichos, ela se desenrola nesse processo de, primeiro, essa grande utopia de criação de um espaço melhor de vida e de melhor para todos, que todos, quando se uniriam, criariam esse espaço. E eles se unem nesse sentido. A partir daí, o líder
maior morre e começa a surgir novos líderes. Esses novos líderes têm, alguns têm boas ideias, outros têm ideias mais de retrocesso, e aos poucos esse que tem ideias de retrocesso, ele se alia ao poder, no caso a polícia, com os cães, e expulsa o antigo companheiro de ideias e tal, e começa a criar uma propaganda muito forte para iludir os outros animais e para que eles percebam essa identidade que agora está se formando, e aos poucos a fazenda, que seria um lar de utopia, a fazenda solar, ela vira novamente um espaço de exploração. Bom, esse é o comentário do livro Revolução dos Bichos. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, é um livro muito interessante. Eu queria pedir para todos vocês que virem esse vídeo, que divulguem para os seus amigos, para os seus familiares, que vocês se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, peça aos seus amigos também, porque nós precisamos muito disso para a gente começar a levar essa cultura para todo lugar onde a gente for. Eu agradeço muito e me despeço aqui de vocês. Forte abraço e sexta-feira tem mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Com Deus. Tchau.